Boa noite, queridos e amados irmãos. Estamos felizes, estamos alegres por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos para cultuarmos a esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem sido fiel, esse Deus que tem cuidado de nós, cuidado da nossa família. Nós agradecemos que Ele nos concedeu mais um dia de vida, nos concedeu mais uma oportunidade de poder prestar esse culto de louvor e adoração ao Senhor, de poder glorificar o nome dEle, exaltar, porque o Senhor merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nós estamos aguardando aí alguns irmãos, para que a gente possa dar início ao nosso culto dessa noite. Lembrar os irmãos que nós estamos numa série de mensagens, É tempo de voltar para Deus. E no domingo eu preguei, é tempo de voltar para Deus através da oração. E hoje nós vamos meditar, é tempo de voltar para Deus através da palavra. Esse tempo é muito oportuno, queridos. E é um tempo que Deus tem nos dado a oportunidade de se voltar para Ele, de se achegar a Ele, de estar mais perto dEle. Então eu creio que esse tempo é um tempo do Senhor. Nós temos já algumas pessoas já que estão aí nos acompanhando, a Luzia, tia Luzia, Denise, a Ayla, provavelmente a irmã Jaélia lá, Maria Eduarda, Deisiel, sempre nos acompanham lá em casa. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, que estão sempre nos acompanhando. E dentro de poucos minutos nós estaremos meditando na palavra de Deus, naquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Certamente Deus ele tem uma palavra ao seu coração, à sua vida, e é necessário que nós estejamos atentos à voz do Senhor, atentos ao recado que Ele preparou para nós nessa oportunidade. É necessário que você esteja aí com o seu coração aberto, com anseio de ouvir a palavra de Deus, com anseio de ouvir a voz do Senhor. Certamente Deus ele tem algo para você nessa noite. Queridos e amados, nós temos também que lembrar os irmãos, acerca do cuidado. Nós estamos sabendo que o nível de contaminação ele aumentou muito, então precisamos nos cuidar, nos proteger. O nível ele aumentou muito aqui em Guarapari, nós precisamos ter mais cuidado ainda. A nossa vida, a vida é preciosa. A vida é algo muito precioso concedido por Deus. Então nós temos que zelar pela nossa vida, nós temos que cuidar da nossa vida. Queridos e amados, 19 horas e 33 minutos, nós vamos dar início. A nossa mensagem dessa noite é tempo de voltar para Deus, através da palavra. Queridos, o texto a qual nós estamos meditando nessa série de mensagem é 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14. É o nosso texto base, das nossas mensagens. E nós estaremos meditando mais uma vez nesse texto, naquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Temos a irmã Nete, o irmão Mauro. Deus abençoe vocês. Nós estaremos meditando na palavra de Deus
lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Lembrando os irmãos, nós estamos aí numa série de mensagens, né? Pregamos, é tempo de voltar para Deus, é tempo de voltar para Deus através da oração, é tempo de voltar para Deus através da palavra. É o tema de hoje. Nós estaremos meditando nesta palavra, palavra do Senhor. O texto diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse é o nosso texto, é o texto base das nossas mensagens. É tempo de voltar para Deus. Nós temos falado muito sobre isso, queridos. Esse tempo é um tempo oportuno, é um tempo que Deus tem usado e oportunizado a nós a fazer esse caminho de volta, a se achegar a Deus. Com os irmãos que a humanidade sempre tem a tendência de se distanciar de Deus. O povo, ele é um povo desobediente e muitas vezes se distancia de Deus. E toda vez que nós nos distanciamos de Deus, nós passamos dificuldades. Mas quando voltamos, fazemos o caminho de volta, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa e nos abençoa. Então, queridos e amados irmãos, essa volta para Deus, ela também se dá através da palavra. E conta-se uma história que um homem chamado Alexander Smith, esse homem ele foi deixado em uma ilha de cerca de 3 quilômetros. E aquela ilha era cercada de nativos, e aquele homem foi deixado ali. E algo notável aconteceu naquele lugar. Ele começou a ler a Bíblia para as pessoas que ali estavam e ensinar a Bíblia naquele lugar. E a história diz, né, diz os estudiosos, que essa Bíblia, ela até hoje ela pode ser vista lá no museu na cidade de Nova York. Essa Bíblia, segundo os estudiosos, essa Bíblia ainda se encontra lá. E diz que Smith, ele ensinava as pessoas a Bíblia. E ele testemunhou, Smith, ele disse aos seus superiores o seguinte: ele disse, quando eu voltei a minha vida para Jesus, meu coração começou a se abrir como portas, balançando de um lado para o outro. Quando tive a certeza que Deus era um Pai amoroso e misericordioso, pareceu-me sentir a sua presença na minha vida, e eu fui ficando cada vez mais certo que a sua mão me guiava a todo tempo. Esse foi um testemunho de Smith, ele disse isso. E as escrituras transformaram não só a vida desse homem, chamado Smith, mas também transformou toda a ilha. Todas aquelas pessoas que viviam ali, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, os nativos, foram transformados. A Bíblia transformou a vida daquelas pessoas. E disse lá por volta de 1808, Smith ele foi descoberto naquele lugar. E as pessoas que o descobriram naquela ilha, eles ficaram surpresos com a decência e a ordem que eles encontraram naquele lugar. As pessoas eram diferentes, totalmente diferentes. As pessoas mudaram. Então a história diz que Smith ele foi poupado naquela ilha e através da palavra ele mudou todo aquele contexto. E os estudiosos dizem que o Smith ele é conhecido e o seu nome é conhecido pela relevância, né, sendo um homem de piedade e sendo um homem que mudou todo o contexto daquele lugar. Ou seja, queridos, a palavra de Deus, ela muda. Ela mudou aquele contexto, ela mudou aquela ilha. Ela fez toda a diferença. A Bíblia foi de total importância na vida daquelas pessoas e também na vida daquele homem chamado Smith. Alguns estudiosos, eles
comentam acerca da palavra de Deus. Um psicólogo chamado William James, ele afirmou o seguinte: a Bíblia contém mais sublimidade verdadeira, mais moralidade, mais história com importância e mais traços poéticos e eloquentes que se pode coletar em qualquer outro livro, em qualquer outra época ou língua em que ele tenha sido escrito. Ou seja, segundo esse homem, a Bíblia, ela é um livro eloquente, ela é um livro que tem relevância, é um livro de total importância. Então os próprios estudiosos, eles afirmam acerca da Bíblia, da palavra de Deus. Há um outro estudioso, que o nome dele é William Gladstone, e ele afirmou o seguinte: eu conheço 95 homens admiráveis no mundo, em todo o tempo, e destes 87 são seguidores da Bíblia. Ou seja, a maioria das pessoas que ele conheceu, que eram pessoas extremamente relevantes, quase que a totalidade das pessoas eram seguidores da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo de extrema importância. O presidente John Kish, ele diz o seguinte: a Bíblia é o livro entre todos para se ler em qualquer idade, em todas as condições da vida humana. O próprio presidente, ele declara isso, que a Bíblia, ela é um livro para ser lido em qualquer condição, em qualquer situação, em qualquer idade. Ela é de extrema relevância. A Bíblia certamente é um livro diferente, é um livro especial. E por fim, queridos e amados, o filósofo Immanuel Kant, ele diz o seguinte: a existência da Bíblia como um livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ele é um livro que traz benefício à humanidade. É um livro de extrema relevância, é um livro de extrema importância. Mas qual o significado, queridos e amados, da Bíblia no nosso relacionamento com Deus? Qual o significado que a Bíblia tem, a palavra de Deus? Qual a importância, qual o significado? Talvez, queridos e amados, ela seja parecida com uma correspondência de um pai para um filho. E essa correspondência, ela traz vislumbre ao rosto desse filho. E ele dizia que conseguia ver a carta do pai todos os dias pendurado numa parede, no seu escritório. Esse filho conta que quando seu pai foi diagnosticado com uma doença terminal, uma doença que em pouco tempo levaria à morte, esse filho se ofereceu para deixar o seu trabalho e acompanhar os últimos anos da vida do seu pai. Mas a história diz que o pai, ele disse para o filho: olha, eu não desejo que você deixe os seus afazeres, o seu trabalho, né? Eu não quero que você faça isso. O pai disse: olha, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da eternidade, você precisa continuar trabalhando, servindo ao Senhor. E essa carta ele afixou na parede. E essa carta revela o coração do pai. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Se você quer saber o tipo de pai que você tem, você precisa ler as suas palavras. Você precisa meditar nas Escrituras. Se você quer saber acerca de Deus, nós precisamos se alimentar da sua palavra. Só assim nós vamos conhecer o Pai, como verdadeiramente Ele é. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, o nosso nível de relacionamento com Deus, ele se torna mais íntimo e mais pessoal. A Bíblia é de extrema importância e relevância no nosso relacionamento com o Senhor. Deus nos convida a conhecê-lo.
ele não esconde a sua face, muito pelo contrário, ele se revela à humanidade. A Bíblia diz: se você o buscar, o encontrará. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Ele espera por nossa descoberta, Deus espera isso. E a palavra de Deus diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Isaías nos convida a isso: clame por ele enquanto ele está perto. Isaías 55, 6. Ou seja, nós, quando clamamos ao Senhor, quando buscamos a sua presença, nós o encontramos. A todo tempo o Senhor quer se revelar ao homem, se revelar à humanidade. Como ele quer fazer isso? Através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao nosso coração. A Bíblia é o viés, é o meio para o qual nós ouvimos a voz de Deus. Então é a maneira que eu e você usamos para se achegar a Deus, se aproximar de Deus. Se você quer saber acerca de Deus, a direção de Deus para a sua vida, é necessário meditar na sua palavra. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Lamentações, capítulo 3, verso 25. A Bíblia, ela é um manancial para as nossas vidas. A Bíblia, ela é um bálsamo. A Bíblia, ela é esperança. Ela renova as nossas esperanças. E nós precisamos fazer uso desse instrumento tão maravilhoso para com as nossas vidas. A Bíblia diz: como são felizes os que de todo o coração o buscam. Salmo 119, verso 2. Queridos e amados, o segredo para ser bem-sucedido, ser feliz, é meditar na palavra de Deus. É ter prazer na sua palavra. É meditar naquilo que Deus quer nos falar e nos orientar a todo momento. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Deus abençoa todos aqueles que o buscam. Quando nós buscamos o Senhor, derrama bênção sobre as nossas vidas. A Bíblia diz: vocês me procurarão e me acharão. E me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, verso 13. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, através da palavra de Deus, nós o encontraremos. Mas é necessário buscar de todo o nosso coração. Mas quando nós buscamos, nós sempre iremos encontrá-lo. O estudo das Escrituras agrada o coração de Deus e faz com que seu olhar brilhe sobre nós, faz com que o seu favor esteja sobre as nossas vidas. Ele quer a todo tempo, ele quer nos abençoar, ele quer abençoar aqueles que o buscam, e aqueles que os buscam alcançam promessa que o Senhor tem para nós. O Senhor tem promessa para as nossas vidas. E como que nós conhecemos essa promessa? Através da palavra de Deus. Diz: se o meu povo buscar a minha face, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus tem promessa para nós, queridos. Tem promessa para a nossa vida. E como que nós sabemos das promessas de Deus? Através da sua palavra. Queridos, mas como nós fazemos isso? Como buscamos a face de um Deus invisível? Como nós fazemos isso? Nós lemos na sua carta, lemos na Bíblia, porque as Escrituras testemunham a seu respeito. Queridos, como nós buscamos esse Deus, que parece que está tão longe, invisível, inacessível, distante, nós buscamos através da sua palavra. Ele se revela a nós, a tua palavra testemunha em nome dele. Quando nós buscamos a tua palavra, nós sabemos a direção de Deus para a nossa vida.
Como que nós descobrimos isso? Através da Bíblia, a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso de várias maneiras. Na adoração, nos nossos círculos de amizade, na meditação. As metodologias, elas incluirão a Bíblia Sagrada. A Bíblia sempre será o manual para as nossas vidas. Ela sempre será o viés que vai nortear toda a nossa vida, toda a nossa história. A Bíblia, ela é o manual de vida para mim, para você, para cada um de nós. Nenhum outro livro se compara à Bíblia, considerando a sua composição. Queridos, suponhamos que um museu de arte, ele se encarregue um grupo talvez de 40 artistas diferentes. E esse grupo de 40 artistas, eles têm a responsabilidade de pintar um quadro. Eles trabalham em seus respectivos estúdios, sem saber de nada a respeito dos trabalhos uns dos outros. E ainda assim, quando todas as telas são montadas em uma parede, elas se combinam para criar a paisagem perfeita, que se torna uma coisa extraordinária. Ou talvez nós podemos considerar pessoas arquitetos, pessoas designados para projetar um prédio, eles não sabem, não conhecem o que as outras pessoas estão fazendo, mas quando se juntam para compilar as anotações, o resultado, esse resultado ele é extraordinário. Esse resultado é maravilhoso. Assim é a Bíblia, queridos. A Bíblia não é diferente. Nenhum editor autorizou o livro. Nenhum comitê o esboçou. Nenhum editor da terra supervisionou o projeto. Mesmo assim, contra todas essas improbabilidades incríveis, a Bíblia é uma maravilha consistente de capa a capa. Quando nós lemos a Bíblia ela tem um sentido. A Bíblia, ela é um todo. Mesmo escrito por pessoas diferentes, a Bíblia, ela é um livro completo. Ah, queridos e amados, a Bíblia certamente é um livro especial. Ela é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Embora separados por 16 séculos, embora escritos por uma série de reis, soldados, pastores, fazendeiros, pescadores improváveis, de Moisés no deserto solitário da Arábia a João na ilha de Patmos, um tema amarra todos os livros da Bíblia. O tema é a salvação através de Jesus por meio da fé. Ah, queridos e amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é algo extraordinário na nossa vida. A Bíblia escrita há milhares e milhares de anos atrás, ela é atual. Ela fala hoje aos nossos corações. E é através dela que nós conhecemos as diretrizes do Senhor para a minha e para a sua vida também. O escritor James Wesley, ele observou o seguinte: os 66 livros são um todo perfeito. É uma prova progressiva de que a Bíblia é mais do que o trabalho de homens falíveis. A composição da Bíblia eleva a sua credibilidade. Queridos, a Bíblia, ela tem crédito. Mesmo escrito por homens inspirados por Deus, a Bíblia é um livro diferente. A Bíblia, ela se revela a nós e ela é sempre atual. Por isso que nós precisamos entender que essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é algo extraordinário na nossa vida. Ah, queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que não é de se estranhar que a Bíblia vem se sustentando milhares e milhares de tempo. Dizem que Voltaire, um cético francês,
uma vez escreveu essas palavras em seu escritório em Paris: atravessar a floresta das Escrituras e cercar todas as árvores, de modo que em 100 anos o cristianismo não será nada além de uma vaga lembrança. Queridos e amados, esse homem ele não só falhou nas suas palavras, mas com um toque de ironia divina, essa mesma sala onde ele escreveu foi comprada mais tarde pela Sociedade Bíblica Britânica. E aquele lugar ficou lotado até o teto de Bíblias. Ah, queridos e amados, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela permanece. Cada dia que passa, cada virada de século, valida a profecia de Pedro. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus subsiste ao tempo. Ela permanece na nossa vida. E é por isso que a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia é a palavra do Senhor. Mas o que concorre com a durabilidade da Bíblia? Nós aplaudimos os best-sellers, aqueles que alcançam o topo, número 1. Nós premiamos livros, aqueles que estão nas listas dos primeiros lugares. Mas se fôssemos reivindicar a liderança por vários anos, ganharíamos o prêmio por cada página. Mas se o livro é o número 1 por 300 anos, a Bíblia preenche esse quesito. É o livro mais publicado e traduzido da história, disponível em mais de 2.000 idiomas e dialetos diferentes. Ah, queridos e amados irmãos, a Bíblia é um livro diferente. A Bíblia é algo especial na nossa vida. E a palavra de Deus fala o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Queridos, a palavra de Deus é como espada. É como espada. Ela penetra no fundo da nossa alma. A Bíblia corta o coração como um bisturi. Ela perfura, ela penetra onde o olho não pode ver e toca o que a mão não pode sentir. Ah, queridos, esse livro é maravilhoso, queridos. Esse livro, ele é uma fonte inesgotável. Ele é algo extraordinário. E a Bíblia é tão maravilhosa, queridos, que nós podemos aplicar a qualquer parte da nossa vida. Nós podemos aplicar, por exemplo, a nossa vida financeira. Porque nós podemos administrar o nosso dinheiro, as nossas finanças, de acordo com o que a Bíblia ensina. Dizimar, guardar, trazer provisões para a família, dar os pobres. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela nos instrui acerca até da nossa vida financeira. Nos mostra que como nós devemos nos organizar, nos precaver para os dias difíceis. A Bíblia é algo extraordinário, queridos e amados. Nos ensina acerca de finança, nos ensina acerca do nosso trabalho. O seu código de conduta da Bíblia no trabalho, ela diz o seguinte, que nós devemos ser honesto, ser pontual, ser eficiente. E com todas essas probabilidades, queridos e amados, nós teremos tudo para ser bem-sucedido. A Bíblia nos ensina isso. Nos ensina acerca também dos relacionamentos. Perdoe os seus inimigos, perdoa eles. Rejeita as fofocas. Faça tudo para viver em paz com todas as pessoas. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. A Bíblia nos ensina, queridos. A vida é um livro completo.
Você busca todos os assuntos e ali ela vai te dar uma direção. Mas talvez aquilo que é mais relevante, que aplique a nossa vida, é acerca da nossa alma, acerca da nossa existência. A Bíblia diz: não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. O que a Bíblia ela tem de mais incrível, de mais relevante, é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o personagem central da Bíblia. Ele é a centralidade de tudo. Ele é a figura principal. A Bíblia diz que ele é o cabeça, é a pedra angular, é a pedra de esquina. A centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é a pedra, ele é a base, ele é o fundamento. E o que de mais relevante a Bíblia nos orienta acerca de Jesus. Ele é a centralidade de tudo, queridos. Mas por que, queridos e amados, se a Bíblia é tão relevante, né? Se Jesus ele é tão importante, por que será que um país resiste tanto a tal livro? Você deve pensar que as escolas deveriam exigir o seu estudo, porque ele é no mínimo um trabalho literário mais constrangedor da humanidade. E para milhões de pessoas, ele é algo sagrado. Talvez o livro não mereça um respeito acerca disso. No entanto, os tribunais proíbem a leitura das Escrituras nas escolas públicas. Os juízes ameaçam retirar os 10 mandamentos das paredes da sala dos tribunais. Ah, queridos e amados irmãos, se as nações existem para a glória do Senhor, será que por quanto Deus ainda irá abençoar aqueles que difamam, descredenciar a palavra de Deus? Será por quanto tempo que esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso ainda vai estar disponível a se revelar à humanidade? Por quanto tempo, queridos? Porque nós sabemos que um dia ele vai voltar. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Um dia não haverá mais oportunidade. Um dia as portas se fecharão, queridos. Mas nós vamos entender que, por outro lado, se a palavra de Deus é de fato os oráculos do céu, o que está reservado à nação que adota esse livro. A Bíblia diz que existiam 2 homens a caminho de Emaús. E esses homens descobriram o poder de Deus no primeiro domingo de Páscoa. Eles estavam com seus corações partidos por causa da crucificação e com seus rostos tristes. Isso está lá registrado em Lucas capítulo 27, 24, verso 17. A sua tristeza os trouxe para a presença de Jesus. Ele havia ressurgido, ele havia vencido a morte. E embora ainda eles não houvessem percebido, ele vinha agora para levar toda a tristeza embora. Mas aqueles homens ainda não haviam percebido que Jesus estava ali. Mas como ele se revelou, como ele encorajou aquelas pessoas, nós vamos entender que o Senhor Deus, ele tem milagres. Amém? O Senhor Deus, ele dirige os arsenais, está tudo em tuas mãos, ele tem o remédio, está tudo em seu alcance. O milagre, a arma, a direção, está tudo disponível a Deus, ele faz uso disso. E a Bíblia diz, e começando por Moisés e todos os profetas, escolheu a respeito dele em todas as Escrituras. Deus nos mostra e nos direciona através das Escrituras. A Escritura é o instrumento a qual Deus nos revela o seu poder, a sua glória
e a sua majestade. Deus usa acerca da Escritura. E quando ele se revelou àqueles homens através da Escritura, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles disseram: será que os nossos corações que estavam tristes, nós nos sentimos queimar enquanto ele falava a caminho e enquanto ele expunha as Escrituras? Será que enquanto ele falava acerca da Escritura, queridos, a Escritura, a palavra de Deus, é a maneira que o Senhor se revela a toda a humanidade. Isso fez toda a diferença na vida daqueles dois homens que estavam tristes porque o Senhor havia partido. Mas o Senhor se revelou a eles. O Senhor se revelou a eles através da Escritura. E eu creio, queridos e amados, que não é diferente na minha vida e na sua vida. Não foi diferente na vida de Smith, a ponto dele dizer o seguinte: quando conheci a vida com Jesus, meu coração começou a se abrir como portas balançando de um lado para o outro. Quando eu encontrei Jesus, o meu coração abriu como portas. A minha vida mudou, a minha vida transformou. Mudou a vida de Smith, mudou a vida daqueles homens a caminho de Emaús, tristes, sem esperança, mas o Senhor Deus se revelou a eles. Assim como Deus se revelou a eles na pessoa de Jesus, Deus se revela a nós através das suas Escrituras. E o Senhor tem promessa para a minha vida e para a sua vida. Assim como Ele fez toda a diferença na vida de Smith e naquela ilha, na vida daqueles dois homens a caminho de Emaús, Ele fará a diferença na minha vida e na sua vida. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face através da palavra de Deus, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a vossa terra. Queridos e amados irmãos, a maneira de nós se achegarmos a Deus é também, queridos, através da Escritura. A de Deus, ela renova a nossa esperança. Ela é um manancial de águas. Ela, queridos e amados, dá direção, dá o norte. É através dela que nós descobrimos acerca do Pai, acerca daquilo que Ele quer para nós. Se você quiser conhecer a Deus, é necessário as suas palavras. Queridos e amados, é tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para Deus através da oração. É tempo de voltar para Deus através da sua palavra. Porque essa palavra é viva e é eficaz. Ela é poderosa. Ela atinge o profundo da nossa alma, do nosso coração. Ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa história. Queridos e amados, talvez você que me acompanha aí nessa noite, talvez você tenha estado sem esperança, talvez você tenha estado sem alegria, mas a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que o Senhor pode transformar desertos em mananciais. Ele pode derramar água sobre o sedento. A Bíblia diz que aquele que busca o achará quando o buscar de todo o seu coração. Queridos e amados, busque a Deus. Se volte para Deus através da sua palavra. Porque essa palavra, ela é poderosa. Ao meu coração, ao seu coração, essa palavra é viva, é eficaz. Ela é sempre atual. Eu queria orar por você nessa noite. Talvez você que me acompanha aí, você tenha enfrentado
lutas, provações, dificuldades, mas é tempo de voltar para Deus. Mas como, pastor? Volte para Deus através da sua oração. Se aquebrante diante dele, volte para Deus através da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus é o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Qualquer evangelho, queridos, sem Jesus é uma falácia. Qualquer evangelho sem Jesus é um erro. A centralidade do evangelho, da palavra de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a luz. Eu quero orar com você nessa noite. Se você tem um pedido de oração, deixa aí no comentário. Eu estarei orando com você. Estarei orando pelo seu pedido. Lembrando os irmãos que nós estamos orando de 5 horas até as 23 horas, todos os dias. Então, se você tem um pedido de oração, deixa aí no comentário e nós estaremos orando por você no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque nesse tempo nós temos entendido, Pai, que é tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar para o Senhor através da oração. É tempo de voltar para o Senhor através da sua palavra, Pai. Ah, Deus, nos ajude, renove a nossa esperança, renove as nossas forças, para que nós possamos, ó Deus, suportar as dificuldades, as lutas e as provações. Mas sabemos que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Com a vitória já é nossa no nome de Jesus. Por isso, ó Deus, abençoa todos aqueles que nos ouvem nessa noite. Abençoe também aqueles que não têm nos ouvido, ó Deus. Mas se esta pregação possa alcançar algum coração, que ele possa se voltar para Deus, porque ainda há esperança. Ainda há esperança para aquele que está distante do Senhor. Ah, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, sara a nossa nação, sara o nosso Brasil, mas nós entendemos que nós precisamos voltar para o Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Há uma condição, e a condição é voltar-se para o Senhor. Pai, nos ajude, nos abençoe, abençoe todas as famílias, abençoe todos aqueles que nos ouvem nessa noite. Aqueles, ó Deus, que estão enlutados, que perderam os seus entes queridos, traz o conforto e a esperança, porque diz que o Senhor é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O Senhor é aquele que enxerga a misericórdia, a miséria do nosso coração e é capaz de confortar toda a luta que passamos. Por isso, nos abençoe e nos guarde neste momento. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Alessandra, Denise, a irmã Jaélia, Deisiel, Eduarda, né? Todos aqueles que nos acompanham lá na casa da Anete, a Ayla, a Denise, tia Luzia. Tia Luzia está sempre conosco. Deus abençoe, viu, tia? Deus abençoe a senhora, irmão Mauro, a irmã Nete, já disse, a Alisson, a irmã Vera. Deus abençoe, a irmã Vera está sempre conosco também, a Vera, a Angélica, né? Temos várias pessoas que nos acompanham, a Juju, né, lá de Abaraí. Deus abençoe sua vida. Jarbeci, Deus abençoe, meu amigo. Jarbeci sempre também está nos acompanhando. Deus abençoe, meu amigo, a sua vida. Deus abençoe sua família, seus filhos, seus netos. Deus abençoe seu negócio. Deus te abençoe, viu? Jarbeci é um amigo que está sempre nos acompanhando aqui também, um amigo querido. A Neuza, minha cunhada, Deus abençoe. O meu irmão Djalma, seus filhos, né? A Tainara, a Thalia, né? Todos que nos acompanham. Deus abençoe. O Juninho, o Nilton, Deus abençoe, meu amigo Nilton, né?
o Laí lá do Clipe, o material de construção. Deus abençoe, viu, Laí? Laí também é um amigo, né? Alguém que sempre tem nos servido lá, servido a igreja. Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu negócio aí. Que a mão do Senhor possa estar sempre sobre a sua vida. Irmã Adriana e Miqueias, né? A irmã a Josiane, minha cunhada, está longe. Marcelo, meu irmão, os filhos, né? Deus abençoe vocês. No nome de Jesus, toda a família. Deus abençoe no nome de Jesus todos vocês. O Cleodi, meu amigo de seminário, pastor Cleodi, Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida, sua esposa, seu filhinho. Deus abençoe todos vocês que nos acompanham. A irmã Laura, né? A irmã Jéssica e a Damábiles. Queria mandar um abraço para a Damábiles. Ela falou, pastor, você sempre esquece de mim. Então eu estou lembrando agora. Deus abençoe você, viu, minha querida? Deus te abençoe. No nome de Jesus. E aquele que eu não disse, né? Deus também te abençoe. Você possa ter uma ótima noite, uma noite maravilhosa na presença do Senhor. É tempo de voltar para Deus. Era tempo de voltar para Deus através da sua palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite maravilhosa. Que Deus te conceda um descanso maravilhoso e um dia, um final de semana abençoado. Fique com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Queria avisar os irmãos também que esse final de semana, né, todos nós estamos sabendo que vai haver o chamado lockdown, né? Nós estávamos fazendo as nossas gravações lá no templo. Então domingo agora nós não vamos fazer, em virtude, né, essa nova diretriz aí das autoridades. Haverá aí o lockdown, né, o chamado, vai fechar tudo e nós vamos gravar aqui de casa mesmo, mas vai ter o culto, tá? De manhã vai ter o estudo, a partir das 9 horas, nosso estudo da escola bíblica, e à noite nós temos a gravação do culto, só que a gravação vai ser aqui em casa. Mas certamente Deus ele irá te abençoar, tá? Fique em casa, cuide-se, viu? A sua vida, ela tem um grande valor. A sua vida é muito importante. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus te dê uma noite maravilhosa na presença do Senhor.